Vamos resolver uma questão da FCC e, por meio dela, debater dois itens gramaticais bem importantes. Um de concordância verbal, envolvendo o verbo haver e o verbo existir, e o outro de uso adequado dos pronomes átonos. Leia a frase. Podem haver pessoas sem fé, e mesmo assim a fé costuma acompanhar-lhes. Frase inspirada na letra de uma música do Gilberto Gil. E olha a proposta da banca. A frase redigida acima está em conformidade com a norma padrão. Proposta certa ou proposta errada? Pois bem, você tem que ler atentamente a primeira parte. Podem haver pessoas sem fé. E a dúvida entre podem, que é plural, e pode, que é singular. Será que o verbo haver tem influência sobre o verbo poder? E a outra leitura é o acompanhar-lhes. Será que é a fé costuma acompanhar-lhes ou a fé costuma acompanhá-las? Então vamos começar a nossa discussão olhando uma locução verbal famosa da nossa língua, formada pelo verbo poder e pelo verbo existir. Veja a construção completa. Problemas pode existir ou problemas podem existir. Temos certeza a respeito de problemas. É um substantivo no papel sintático de sujeito simples. E o verbo poder é um tradicional verbo auxiliar da nossa língua e tem que concordar com o sujeito. Então, se problemas é o sujeito simples, automaticamente temos uma frase correta com o podem no plural. E o existir? É o verbo principal dessa frase. Olha a sequência. Verbo auxiliar, o outro é principal, é pessoal e significa que todas as frases com o verbo existir terão sujeito. Não interessa se o sujeito vem antes ou depois, mas teremos o sujeito. Ele é intransitivo, significa que não vem acompanhado, por exemplo, de objeto direto, não há objeto direto para o verbo existir e, quarto detalhe, está no infinitivo. Bem, então a construção é legítima porque quem se flexiona na locução verbal é o verbo auxiliar. E a flexão se dá para concordar com o sujeito, que é plural. Problemas podem existir. Então vamos trocar de verbo auxiliar. Era poder e agora é dever. Problemas devem existir. Com a mesma lógica, com a mesma análise morfossintática. Então, vamos alterar a frase para o verbo haver. Problemas podem haver. Então, o segredo é a diferença entre haver e existir, que não é uma diferença semântica, porque os dois são sinônimos. Um pode ser usado no lugar do outro com a maior naturalidade. E aí você analisa assim, que a palavra problemas continua substantivo, mas não é o sujeito. Viu o detalhe curioso? A palavra problemas, que era sujeito na construção anterior, agora é o objeto direto. O verbo poder é auxiliar e ele herda a impessoalidade do verbo principal. Então, quem manda nessa frase não é o verbo poder. Quem manda é o verbo haver, que é o verbo principal e é impessoal. Por que impessoal? Porque verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, impessoal e sem sujeito é praticamente redundância, é praticamente a mesma coisa. Agora é VTD. E aí é uma regência fixa. Sempre que você ler uma frase em que o verbo haver tenha sentido de existir, ele é transitivo direto. Pronto. Aquilo que o acompanha, não interessa se antes ou depois, será o objeto direto. E por isso essa construção é equivocada. Olha agora a frase correta. Problemas pode haver. Talvez a ordem, primeiro problemas, depois o verbo, que parece ordem direta, não é. Seria ordem direta se fosse o verbo existir. Essa ordem, naturalmente, é a ordem inversa. A frase começou com o objeto direto. Se dissermos problemas deve haver, trocamos de verbo auxiliar, o singular persiste, não pode ser plural. E ainda, se começar com deve haver problemas,
também a mesma construção, só colocamos na ordem direta. Vamos olhar novamente os detalhes? O verbo dever auxiliar, ele herda a impessoalidade do verbo principal. Haver tem de ficar no singular, o verbo dever também no singular. E o haver tem os dados fixos, ele é principal, ele é impessoal, ele não tem sujeito e sempre transitivo direto. Por isso agora, nessa ordem, fica mais fácil você perceber que o substantivo problemas realmente é o objeto direto. Perfeito, então? Então vamos para a segunda parte do nosso desafio. A banca apresentou dupla proposta de concordância e de regência. A fé costuma acompanhar-lhes. O que é a fé? Você sabe que é preposição mais substantivo, você sabe que é artigo mais substantivo e é sujeito simples. E é claro que o verbo costumar é um verbo transitivo direto, mas ele é muito especial. Por quê? Porque o objeto direto é uma oração. O objeto direto é normalmente um verbo no infinitivo. Então, o verbo transitivo direto, acompanhar, então, tem que ser lido de dois modos. Primeiro, como objeto direto de costuma. Consegue pensar assim? A fé costuma algo, esse algo é acompanhar-lhes, então você está lendo o objeto direto do verbo costumar. E transitivo direto, ou seja, ao mesmo tempo em que a oração é objetiva direta, o verbo acompanhar é transitivo direto. E aí está a origem do erro. O pronome diz não pode desempenhar a função de objeto direto. Então estamos diante de uma construção errada. Quer corrigi-la? É só trocar o lhes pelo las. Trocamos pelo feminino plural por conta lá da frase original, pessoas. A fé costuma acompanhar pessoas. A fé costuma acompanhá-las. Aí é perfeição. O verbo termina em R, temos de eliminar a letra R e o as se transforma em las. É o correto quando se coloca o pronome depois do verbo. Perfeito, então? Resolvemos a contento os dois problemas? Então vamos para um desafio. Que tal enfrentar a seguinte proposta? Somos irmãos. Brigas entre nós não podem haver e não pode haver. Como é que anda a memória? Quem manda nessa frase? É o verbo poder ou é o verbo haver? Naturalmente, quem manda é o verbo haver, chama-se verbo principal e o sentido é de existir. Portanto, estamos diante daquela situação em que o plural é proibido. Pensou na letra B de bola? Então você está ótimo, você está mesmo íntimo dessa concordância envolvendo o verbo auxiliar e o verbo principal. Topa mais um desafio? Então diga lá. Somos irmãos, brigas entre nós não podem existir e não pode existir. O que mudou do desafio anterior para o desafio de agora? Mudou o verbo principal. A construção anterior era com o verbo haver e agora é com o verbo existir. Como anda a memória? Quais são os detalhes que são fixos para o verbo existir? Ele tem sujeito. Portanto, nessa nova proposta, brigas entre nós é o sujeito. Se o sujeito é plural, brigas entre nós não podem existir. Pronto, você então ganhou intimidade com uma concordância campeã, tanto em provas de concursos quanto em provas de vestibulares. Quer ganhar intimidade não com um caso, com dois, mas com muitos casos da língua portuguesa? Então, inscreva-se no meu canal. Eu pensei que já era aquela sequência, de pedir para você se inscrever no meu canal, mas vou aproveitar e enfatizar antes da aula terminar. Inscreva-se no meu canal porque você tem à sua disposição muitas, mas muitas aulas de língua portuguesa com foco em concursos e vestibulares. Então vamos resolver definitivamente a questão. Olha a proposta da FCC. Podem haver pessoas sem fé, e mesmo assim a fé costuma acompanhar-lhes.
Você está lendo uma proposta que está em conformidade com a norma padrão? Você descobriu que não, que essa proposta é falsa. São dois erros gramaticais. Quais são? No lugar do podem haver, é o pode haver pessoas sem fé, sujeito inexistente, e no lugar de a fé costuma acompanhar-lhes, a fé costuma acompanhá-las. Agora sim, eu pedido para que você se inscreva no meu canal no YouTube. Dê uma olhada na quantidade de tópicos gramaticais que estão à sua disposição gratuitamente. Ou então, você que quer fazer uma preparação com base numa banca examinadora, porque já saiu o edital, você sabe qual é a banca, então você se prepare especificamente com questões dessa banca. Todas as bancas recebem a nossa atenção na hora de elaborar as aulas e na hora, claro, né, de resolver as questões. Agora, uma proposta comercial. Que tal adquirir 4 cursos completos de língua portuguesa comigo? Como é que são esses 4 cursos? Você tem um curso completo de língua portuguesa, somente com questões da banca FCC. É o mesmo modelo de aula, de vez em quando uma aula mais longa, de meia hora, mas também com muitas aulas curtinhas, eficazes, em cima de questões, principalmente de provas bem recentes. E 3 cursos de português básico por um valor que é praticamente R$ 1 para cada aula que eu apresento a você. Agora não é mensalidade, é uma anuidade. Você paga uma única vez e os 4 cursos ficam à sua disposição durante um ano. Até o nosso próximo encontro.